Olá, olá meus alunos, estamos começando mais uma pós-aula de Direito Contratual. E neste vídeo falarei rapidamente sobre as formas de intervenção de terceiros na relação contratual. Conforme já estudamos ao tratar sobre os princípios fundamentais do direito contratual, sabemos que o contrato é marcado pela relatividade dos efeitos. Em regra, o contrato produz efeitos apenas entre partes. Inclusive, esta é uma marca distintiva dos direitos das obrigações para os direitos reais. Os direitos reais, elencados lá no artigo 1225, se caracterizam por produzir efeitos erga omnes. Por sua vez, os direitos pessoais são marcados pela produção de efeitos interpartes. O contrato é a principal fonte de obrigações. Por isso, é regido pelo princípio da relatividade. Acontece que, atualmente, esta é uma regra que comporta muitas exceções. Inclusive, uma dessas exceções é regulamentada pela função social, na sua eficácia externa. Sabendo que o contrato pode produzir efeitos externos, o legislador diz o seguinte, que o contrato, a relação contratual deverá atender à função social, vista aqui na sua eficácia externa, proteção de direitos meta-individuais, de direitos difusos, de direitos coletivos. Apesar de toda essa discussão principiológica, existem expressamente previstas na lei 3 espécies excepcionais à ideia da relatividade. 3 formas de intervenção de terceiros na relação contratual. São elas a estipulação em favor de terceiro, a promessa de fato de terceiro e o contrato com pessoa a declarar. Sobre a primeira espécie de intervenção de terceiros na relação contratual, a estipulação em favor de terceiros, nós temos aqui contratos que prevêem efeitos benéficos para pessoas de fora da relação contratual. Inclusive, faço questão aqui de compartilhar uma lição de Carlos Roberto Gonçalves, ilustre doutrinador civilista, que nos ensina o seguinte: dá-se a estipulação em favor de terceiros, pois quando no contrato celebrado entre 2 pessoas, denominadas estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefícios de terceira pessoa, alheia à formação do vínculo contratual. Neste contexto, portanto, temos 3 sujeitos. 2 deles, partes do contrato. O estipulante, que é aquele que requer o benefício para o terceiro, e o promitente, aquele que se compromete a beneficiar. Esses 2, partes do contrato. E o terceiro, que é o beneficiário, alguém de fora da relação contratual. Tanto que, por ser de fora da relação contratual, ele não precisa ser nem capaz e nem solvente. Notem, a capacidade é requisito de validade do contrato. Portanto, ela é exigida dos contratantes. O beneficiado da estipulação em favor de terceiros adentra a esta relação já no plano da eficácia. Por isso é que ele não precisa ser nem capaz e nem ser solvente. Artigo 436 começa a regulamentação da estipulação em favor de terceiro. Até peço licença, porque essa parte da nossa matéria é bastante letra da lei, ok? Então, acompanhe aí no seu código. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir
e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Por este artigo e seu respectivo parágrafo, nós temos que, no contexto da estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o terceiro têm legitimidade para executar o contrato. Tanto o estipulante, que é parte dele, quanto o terceiro, que é mero beneficiário, tem legitimidade e interesse para executar o contrato. Outro artigo que merece ser destacado é o artigo 438, que diz o seguinte: o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Notem, estipulação em favor de terceiro. Primeira forma de intervenção de terceiros na relação contratual. Por meio desta estipulação, as partes, estipulante e promitente, convencionam que os efeitos benéficos do contrato serão produzidos para alguém de fora da relação contratual, o beneficiário, o terceiro. Por ser beneficiário apenas, o terceiro não precisa ser capaz e nem solvente. E, em regra, tanto esse terceiro quanto o estipulante possuem capacidade executória, possuem legitimidade para executar o contrato, sendo certo que o estipulante pode se reservar ao direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da anuência do próprio terceiro e também da anuência do outro contratante. São os pontos que nos interessam destacar desta primeira forma de intervenção de terceiro. Quanto à segunda forma de intervenção, nós temos a promessa de fato de terceiro. E aí a doutrina diz que esta promessa de fato de terceiro produz efeitos endógenos. Por quê? Porque o ato praticado por um terceiro produz efeitos na relação jurídica existente entre contratantes. Na estipulação em favor de terceiros, o contrato produz efeitos exógenos. Por quê? Porque o ato entre os contratantes beneficiará alguém de fora da relação contratual. Já na promessa de fato de terceiros, o efeito é endógeno, porque o ato praticado por um terceiro produzirá efeitos na relação entre os contratantes. Neste caso, o terceiro é quem cumprirá a prestação contratual. Agora, é óbvio que se esse terceiro não é parte do contrato e ele se recusar a cumprir a prestação, o contratante não pode cobrar dele, não poderá executá-lo, inclusive sob pena da ação de execução desse contrato ser extinta por ilegitimidade da parte. Afinal, o terceiro não é parte do contrato, não pode ser cobrado por ele, ainda que o adimplemento dependesse de um ato que por ele, terceiro, seria cumprido. Mas, como este contratante, frustrado na sua pretensão, também não pode ser prejudicado, o que acontecerá é que aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos se ele, terceiro, não quiser cumprir com a prestação. Este entendimento nós extraímos do artigo 439. Observe, aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Neste caso, um dos contratantes promete que a prestação será cumprida por um ato a ser realizado por alguém de fora do contrato. Portanto, efeitos endógenos. Se este terceiro não cumprir, ele, terceiro, não pode ser executado. É evidente. Efeito princípio da relatividade. Não posso cobrar de alguém de fora do contrato. Agora é óbvio, o promitente responderá por perdas e danos se o terceiro se recusar a cumprir a prestação.
com uma exceção que encontramos no 440, se é que se trata de uma exceção. O legislador diz o seguinte: nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem. Então, observem, nenhuma obrigação haverá para o promitente, que é a parte originária do contrato. Por isso, uma situação excepcional. Se este, o terceiro, depois de ter se obrigado, faltar a prestação. Observe, em regra, o terceiro não pode ser cobrado pela inexecução do contrato. De modo que o promitente é que responderá por perdas e danos se ele terceiro se recusar. Esta é a regra. Excepcionalmente, e se é uma exceção, caso o terceiro expressamente concorde com a relação contratual, aí o promitente estará livre da sua obrigação. E o terceiro, agora parte do contrato, promessa por fato próprio, é que responderá pela inexecução. Ok? Última forma de intervenção de terceiro na relação contratual é o contrato com pessoa declarada. Neste caso, um dos contratantes se reserva o direito de, dentro de determinado prazo, trazer uma outra pessoa, trazer um terceiro que o substituirá na relação contratual, assumindo todas as suas obrigações e também todos os seus direitos. Por isso, o contrato com pessoa declarar. Um indivíduo contrata com outro, mas esse indivíduo reserva o direito de trazer uma terceira pessoa que o substituirá na relação contratual, assumindo as suas obrigações e os seus direitos. Como neste caso o terceiro adentrará a relação contratual na condição de parte, é indubitável. Ele precisará ser capaz e também solvente. Inclusive, observem o conteúdo do artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. 2 pontos. Se não houver indicação da pessoa ou se nomeado se recusar a aceitá-la. Inciso 2º. Se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. E artigo 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Notem, neste caso, o terceiro adentra na condição de parte. Ele vai substituir um dos contratantes. Por isso é que ele precisa aceitar os termos do contrato e que ele precisa ser capaz e solvente. Se não for este o caso, o contrato produzirá efeito entre os contratantes originários apenas. Portanto, o contrato com pessoa declarar, aquele em que uma das partes se reserva ao direito de trazer um terceiro que o substituirá na relação contratual, assumindo as suas obrigações e os seus direitos. Mais uma vez, me permita aqui fazer a leitura de alguns artigos. Artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. A partir do momento em que este foi celebrado. Se não houver prazo, qual será o prazo para a indicação deste terceiro que assumirá o polo de um dos polos da relação contratual? De acordo com o artigo 468, essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Ok? Então, aqui as 3 formas excepcionais
de intervenção de terceiros na relação contratual. A estipulação em favor de terceiro, em que um terceiro será beneficiado pela relação contratual existente entre estipulante e promitente. Efeitos, portanto, exógenos, de fora para dentro. Segunda espécie de intervenção, a promessa de fato de terceiros, em que uma das partes se compromete com o fato que será praticado por alguém de fora da relação contratual. Efeitos endógenos, de fora para dentro. Se o terceiro não cumprir, o promitente responde por perdas e danos, salvo se o terceiro expressamente concordar com a relação contratual, promessa de fato próprio. E a última modalidade de intervenção, o contrato com pessoa a declarar, em que um dos contratantes reserva o direito de, no prazo de 5 dias ou outro indicado no contrato, trazer um terceiro que o substituirá na relação contratual, assumindo os direitos e deveres dela decorrentes. Neste caso, o terceiro precisa ser capaz e também solvente para a eficácia exterior deste contrato. Se ele não for capaz, se ele não for solvente, o contrato produzirá efeitos apenas entre os contratantes originários. Ok? Esta foi mais uma pós-aula de direito contratual. Nos encontramos em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.